Entrevista com o professor Jorge de Sena. Suponho que não vale a pena fazer qualquer espécie de apresentação ao público. Jorge de Sena é suficientemente conhecido e vai perdoar-nos o facto de não antecedermos de qualquer título o nome Jorge de Sena. Vamos começar por perguntar ao poeta Jorge de Sena como chegou à poesia, se houve algum itinerário que o conduzisse a ela, nomeadamente um itinerário de leitura e de análise de outros poetas. Não creio, como eu já disse outras vezes, o que me aconteceu foi o seguinte: eu escrevi sempre, sem ter consciência disso, desde quando era criança, e por volta, suponho eu, de quando tinha 16 anos, comecei a escrever conscientemente de que escrevia. E propriamente nessa altura aconteceu até uma coisa muito curiosa. Eu conhecia bastante, nesse tempo, os clássicos, porque através dos meus estudos liceais, etc., tinha entrado em contacto com eles e tinha procurado ler mais. Conhecia vários poetas estrangeiros das línguas que eu podia ler e que eu estimava, e procurei ler mais. Mas só depois é que eu comecei a conhecer os poetas modernos portugueses. Eu vivia tão fora do que fosse vida literária em Portugal que eu nem sabia que eles existiam. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu mostrava alguns desses meus primeiros poemas a colegas meus primeiro de liceu e depois de faculdade. E havia um par de amigos meus que tinham a paciência, coitados, de ouvir aquilo tudo que eu mostrava. E uma das coisas que mais influência teve, por curioso que pareça, na maneira como eu me tornei independente na forma de escrever, foi a estreiteza de um dos meus colegas, que tinha a convicção de ser um dos homens mais inteligentes do mundo, sempre teve, coitado, e era um homem muito inteligente, realmente, que me dizia, mas que não entendia nada, nem conhecia nada de poesia moderna, e que constantemente insistia em que aquilo tudo que eu escrevia não era poesia, nada daquilo era poesia, nada daquilo eram versos, nada daquilo tinha regularidade nenhuma, era uma coisa perfeitamente inclassificável. E foi talvez por uma espécie de oposição ou reação contra aquela atitude dele tão rígida, e de outros assim, que eu fiquei um poeta moderno sem me dar conta. Quer dizer, quando depois eu comecei a ler mais poesia moderna, que aliás conhecia alguma, que não propriamente portuguesa, muito admirado verifiquei que eu era um poeta moderno e não sabia, não? Ora, a poesia portuguesa, desde que Jorge de Sena começou a escrever, passou por vários caminhos, sofreu várias influências, e falou-se de várias correntes, ou existiram de facto várias correntes na poesia portuguesa. Jorge de Sena alguma vez se sentiu incluído em alguma dessas correntes? Bem, eu senti-me sempre incluído. A minha situação nesses aspectos é muito curiosa. Eu senti-me sempre incluído em diversas correntes. As correntes é que nunca me consideraram incluído nelas. Talvez porque me aconteceu isto que digo sem a mínima vaidade, e espero que as pessoas entendam claramente que não há qualquer intenção no que estou a dizer. Talvez porque eu fui essas coisas todas antes, na medida em que, estando eu a par do que se passava e sendo eu muito curioso de conhecer literatura, eu ia sabendo do que se passava nas outras literaturas e não estava, portanto, a descobrir a pólvora. Quer dizer, eu vinha já depois dessas coisas, e é assim, por exemplo, que eu creio que fui neorrealista, eu creio que fui surrealista, etc., ao mesmo tempo ou antes das pessoas que apareceram depois com os ismos. Quer dizer, eu fui neorrealista quando conheci os neorrealistas juntamente com eles. Eles é que, por exemplo, isso é muito engraçado, quer dizer, por exemplo, quando apareceram os cadernos de poesia, que primeiro foram organizados, como se sabe, por José Blanco de Portugal, Rui Sinati e Tomás Quim. Imediatamente após a aparição dos primeiros números, foi que eu os conheci pessoalmente. Aliás, eu já conhecia pessoalmente o José Blanco de Portugal antes, porque era meu colega na Faculdade de Ciências de Lisboa, e comecei a colaborar com eles,
a atitude, digamos, de vários dos neorrealistas, que o neorrealismo estava ainda a aparecer nessa altura, quer dizer, estava só numa fase ainda, as obras ainda estavam para vir, o que havia era as polémicas, em grande parte, como já costuma acontecer com os movimentos literários. Acontece que a maior parte, ou muitos desses neorrealistas eram nossos amigos pessoais e continuaram a ser, como ainda são hoje, outros não eram, e de uma maneira geral catalogaram os cadernos de poesia como sendo uma coisa que era ao contrário deles. Ora, os cadernos de poesia não eram o contrário deles nem desde a primeira hora, até porque as pessoas habitualmente ignoram, ou não sabem, ou nunca viram uma coleção de cadernos de poesia, que é hoje uma coisa muito rara, que toda a gente, de todas as cores, menos para um certo lado, todas colaboraram nos cadernos de poesia. E todas foram convidadas a colaborar nos cadernos de poesia e colaboraram neles, o que prova, evidentemente, que os cadernos de poesia não eram contra eles, senão tinham-nos excluído. Mas fazia parte, evidentemente, do mito, e há sempre os mitos polémicos em todas as coisas, de que as pessoas eram contra aquilo ou eram diversas. E houve sempre uma outra coisa que nunca se entendeu e que eu desejaria explicar. Em Portugal é muito difícil, e sempre foi, e isso vem dos próprios defeitos da maneira como a literatura é ensinada tradicionalmente, que as pessoas não sejam todas arrumadas numa prateleira com uma ficha de catálogo, com um rótulo de um ismo, ou de um isto, ou aquilo, ou aquele outro. E quando as pessoas não acertam numa coisa dessas, estamos todos perdidos, porque os historiadores literários estão habituados a arrumar tudo segundo o catálogo, e contra uma pessoa que não põe um rótulo, não podem pôr um rótulo simples, deixam-nos ficar no fundo da página, não é? E é o que costuma acontecer. E aconteceu connosco, com todos nós. Uma das coisas mais curiosas, por exemplo, é falar-se assim do grupo dos cadernos de poesia, como se os cadernos de poesia tivessem sido um grupo. Os cadernos de poesia não foram um grupo. Quer dizer, foram uma série de pessoas que fundaram uma revista com a intenção de que a qualidade poética, dentro de certos limites de exigência de consciência do mundo, fosse preservada numa altura em que, de um lado, nós tínhamos a presença, ou os homens da presença, a gritar pelo documento humano, e etc, e nunca diziam à gente como é que as pessoas escreviam, fosse o que fosse, ou, do outro lado, tínhamos outros sujeitos a exigir que as pessoas se comprometessem aqui, ali e acolá, e todos a escreverem da mesma maneira como os presencistas escreviam, e os presencistas e eles todos a escreverem como se escrevia antes de existir o Fernando Pessoa, não é? Que esse é um dos raros segredos que a crítica literária não costuma sublinhar, e é assim. E a atitude que nós assumimos coletivamente não foi a de um movimento, foi, digamos, a de reagir, não contra as ideias, mas contra o facto de, no meio daquilo tudo, as pessoas se esquecerem que a poesia se faz com palavras, a poesia se faz com expressão poética, a poesia se cria como um objeto estético. E não são necessariamente as ideias ou as boas intenções ou o documento humano que fazem, seja o que for, um objeto estético. É a própria arte com que as coisas são feitas. De certa maneira, Jorge de Sena adiantou um pouco à pergunta que nós queríamos fazer a seguir e que, de qualquer maneira, vamos fazer. Ainda há pouco tempo eu ouvi alguém, aliás na rádio, referir-se ao que deve ser a poesia. Digamos, frisando até ou enunciando até certas normas, significando uma função social da poesia e a necessidade daquilo a que os ingleses poderão chamar um commitment, ou os franceses um engagement. Qual é a posição? Bem, eu acho que eu fui sempre, nesse sentido, um poeta engagé, ou se quiser, um poeta committed. A única coisa que eu nunca fui, não sou, e creio que agora já é tarde para ser, é estar committed ou engagé a qualquer programa que me seja imposto por alguém. Quer dizer, eu sempre estive committed ou engagé às ideias que eu me impus ou eu aceitei eu mesmo. Quer dizer que eu nunca aceitei quaisquer programas partidários de qualquer espécie. Eu nunca pertenci a nenhum partido político, não pertenço e creio que nunca pertencerei. Da mesma forma que nunca pertenci a associações de futebol, a clubes de classe, a outras coisas, porque eu sempre fui a pessoa menos associativa do mundo,
porque acho que a associação nesse sentido é o oposto da coisa que eu mais estimo, que é a convivência humana. Eu acho que conviver é muito mais importante do que a gente associar-se para comer bacalhau, ou a gente associar-se para celebrar o aniversário do infante Dom Henrique, ou a gente associar-se para salvar o universo, inclusivamente, porque há numerosas formas de salvar o universo e acho que todas juntas não cheguem para isso. Poeta português, e não apenas pela linguagem, Jorge de Sena não se assumir longe a realidade portuguesa. Quer dizer, a realidade portuguesa no seu conjunto ou refere-se à literatura? À literatura. Bem, eu creio o seguinte, que quando nós estamos de longe, temos pelo menos uma possibilidade que é escapar àquele problema que sempre existe de, no meio da floresta não se vê floresta por causa das árvores. E às vezes, e também aos erros de perspectiva que fazem a gente julgar que uma árvore pequenina que está ao pé de nós é muito grande e que uma árvore muito grande que está longe de nós é muito pequenina. E exatamente isso, quando a gente está de longe, vê-se melhor, corrigem-se melhor as coisas. Além do mais, quer dizer, eu penso que ninguém, ao contrário do que muita crítica julga que é a sua obrigação, ninguém tem a obrigação de ser o registro civil tudo quando se publica num país. A gente tem sempre tempo de esperar algum tempo, de saber quem é que se afunda e desaparece, quem é que fica, e aqueles que ficam a gente vai ler depois, não há necessidade de ler todas as semanas tudo o que se publica, até porque eu acho, e creio que alguns críticos portugueses se suicidaram dessa maneira e continuam a suicidar-se. Todas as literaturas, normalmente, são feitas de obras notáveis e de obras relativamente medíocres. E se a gente passar a vida todas as semanas a ler 80% de porcarias e 20% de obras boas, a gente acaba por medir as coisas boas pelo nível da porcaria, não é?